gratidão. E nós estamos mergulhados no estudo sistematizado do livro de Provérbios, né? Provérbios é um livro que nos inspira a escrita, ou pelo menos atribuída a sua escrita a Salomão, e essa escrita traz para nós uma inspiração diária para uma vida realmente acima da média. Se a gente pegar essa palavra e a gente, por compreensão, por entendimento, colocar em prática todos os dias da nossa vida, eu tenho certeza absoluta que você vai viver uma vida, bem acima da média. Basta você realmente, pegar firme aí, agarrar essa palavra e praticá-la todos os dias. Não é o quanto você ouve, eu ouço a sua live todo dia. Bom, não é o quanto você ouve da minha live, é o quanto você pratica daquilo que você ouve. E a prática da palavra, ela vem, obviamente, por meio da fé, né? Você pratica quando crê, quando você absorve realmente esse conteúdo com fé, dizendo eu creio nisso, então o seu comportamento é alterado automaticamente e você passa a praticar. E dentro do estudo sistematizado do livro de Provérbios, nós estamos no capítulo de número 20, e eu quero ler para você hoje versículos de 21 a 25, que dizem o seguinte: a quem amaldiçoa, 21, a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. 22, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. 23, dois pesos são coisas abomináveis ao Senhor, a balança enganosa não é boa. 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Verso 25 diz, laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo. É só refletir depois, e só refletir depois de fazer o voto, né? Bem interessante esse último versículo aqui, nós vamos ler depois, mais pausadamente, com mais calma. Mas eu queria falar um pouco hoje sobre gratidão. Quanto você é grato, né? A gente costuma muitas vezes se acostumar com a paisagem e pisar sobre milagres sem o devido reconhecimento do poder operante na nossa vida. Você já parou para pensar que num ano como 2020, que você pode muito bem estar reclamando nesse exato momento de coisas que você tenha enfrentado ou não vivido ainda, e eu digo ainda porque o ano não acabou, mas você muitas vezes se esquece de agradecer que nesse momento você poderia simplesmente não estar aqui mais em função de uma pandemia, né? A gente acha que isso sempre está muito distante, mas deixa eu te dizer, vez por outra, alguém muito próximo de nós, embarca dessa literalmente para uma melhor, né? Você quer antecipadamente largar mão do seu propósito? Eu creio que não, até porque nós estamos imbuídos nisso e vamos nos dedicar continuamente ao cumprimento completo do nosso propósito. Então, um ano como esse, como 2020, nós temos muito o que agradecer, né? Agradeça pelo oxigênio que se respira. Eu sempre disse isso, sabe? Muitas vezes, muitos de nós já dormimos, ou melhor, não dormimos uma noite completa, porque estávamos preocupados com contas para pagar. E aí ficamos revirando, remoendo, vira de um lado, vira do outro, deita, vira para cá, vira para lá. E a conta, e a conta, e a conta. Conta de quê? Sei lá, conta de luz, né? Não paguei a conta de luz esse mês, não consigo dormir. Não paguei a conta de água, como é que vai ser? Meu Deus do céu. Não paguei a internet, não paguei... Enfim, uma infinidade de coisas que nos tiram o sono muitas vezes. E eu te pergunto, quantas vezes você ficou sem dormir porque lhe faltou oxigênio para respirar? Acredito que nenhuma vez. Ou com a conta de oxigênio para pagar, certamente nenhuma vez mesmo, né? Ou seja, aquilo que lhe é de fato fundamental e indispensável, Deus providenciou gratuitamente para você. Essa é a manifestação da graça do nosso Deus, né? O pastor Tiago, em sua carta, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce lá do alto do Pai das luzes, o qual não muda. Esse Deus não muda, nem sequer uma sombra de mudança ou variação ele permite em seu trajeto. Então, esse Deus que é o mesmo desde o início e até o fim, esse Deus poderoso nos supre, nos sustenta, nos sustém em todas as coisas. Sabe, as faltas que encontramos durante a nossa jornada, na sua grande maioria,
é porque queremos assumir sozinhos a responsabilidade por aquilo que Deus poderia nos dar em sua infinita bondade. Deus quer nos dar, mas Ele quer nos prestar um serviço. Deus quer nos amar, e amar é servir. E quer saber de uma coisa? Serviço não se impõe em ninguém. Serviço se oferece, e se você aceita, muito bem, seja bem servido. Se você não aceita, paciência. Sabe, é aí que as pessoas às vezes erram, porque elas dizem: onde estava Deus? Por que Deus não fez? Porque Deus não força. Deus, Ele sugere, Ele apresenta, Ele oferece. Se você aceita, maravilhosamente, você recebe gratuitamente. Se você não aceita, paciência. Deus não força a porta. Deus não vai entrar à força. Ele está em todo o tempo disponibilizando o seu amor, a sua graça. Ele está em todo o tempo disponibilizando poder, mas cabe a nós recebê-lo, né? O apóstolo João, ele escreve, né, no livro de Apocalipse, falando para a igreja de Éfeso, ele diz que Jesus está à porta e bate. Ele está à porta e bate. Se alguém abrir, ele entrará, sentará-se na mesa, ceará com ele e a pessoa com Jesus. Mas, infelizmente, aquele que não abre não tem jeito. Então Jesus não força a porta, Ele não arrebenta, Ele não entra. É isso que você precisa entender. Deus é o Deus que é amor. Ele é a fonte de toda dádiva. Ele é a fonte de todo amor. Ele é a fonte de toda existência. Ele é a fonte da subsistência. Ele é a fonte de tudo em todos. Porém, essa é a manifestação de amor de Deus. E amor não se impõe. Amor não se impõe. Eu vou te amar à força. Não existe. Amor se oferece. Amor se disponibiliza e recebe quem quer, né? É aí que é o problema. Deus oferece o amor. Deus disponibiliza o seu amor. Deus torna alcançável a sua dádiva. Mas se você não quer, se você não pega, você vai ter que agora realmente fazer na força do seu braço. É isso que acontece. Ao invés de nós aceitarmos o amor de Deus, ao invés de aceitarmos as dádivas que Ele disponibiliza para nós e apenas, simplesmente apenas, agradecemos a Deus, nós queremos produzir na força do nosso braço. Perceba se não foi exatamente isso que aconteceu no Éden. Deus disse: Adão, tu tens aqui árvores frutíferas. Adão, tu tens aqui a árvore da vida, Adão. Se tu se alimenta da árvore frutífera, tu se alimenta da árvore da vida, eu te ofereço gratuitamente, tu vai crescer e se tornar exatamente o que nasceu para ser e fazer. Mas ele decidiu botar a mão no fruto que não podia. Ele foi atrás. Ele fez algo querendo alcançar o que Deus já havia prometido. Então veja, você abrir mão do amor, abrir mão do serviço que Deus presta voluntariamente para nós. Isso caracteriza você querer assumir o risco dos seus próprios resultados, né? Porque Deus não fez, porque você não deixou, né? Porque Deus não fez, porque você assumiu a frente. Porque Deus não está fazendo, porque você não deixa. Porque Deus não está guiando meus passos, porque você é cabeça dura, né? Paulo entendeu e ele disse: eu entendi, meu filho. E aí, a partir de então, não mais vivo eu, Cristo vive em mim, ou através de mim. A vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Então veja que posicionamento inteligente. Bom, se eu entendo que Deus é melhor e maior e pode me dar muito mais do que o que eu posso produzir, eu saio de cena e deixo Ele trabalhar em meu favor. Então, nessa concepção, não mais vivo eu, Cristo vive através de mim, e não deve assim, não, e deve ser assim também a tua vida. Você não assumir uma posição de querer produzir para si mesmo, né? Essa é a diferença da concepção em conceito de graça e lei. Graça é quando você aceita voluntariamente, é quando você recebe de coração aberto o amor de Deus, a graça, a manifestação do poder, e permite que Ele faça na sua vida, porque Ele sabe muito mais e já tem tudo preparado. A lei caracteriza-se quando você assume a responsabilidade de querer produzir, porque se considera melhor ou maior do que Deus. Isso se caracteriza soberba, e a soberba faz com que você caia. Essa é que é a grande verdade. Então, a nossa vida, então, deveria ser apenas regada por ações de graça.
apenas por ações de graças. Ações de graça. Ações, ou seja, ações são coisas que eu faço. Mas não são coisas que eu faço para obter alguma coisa. Não é uma ação de lei. Não é uma ação na expectativa de receber. É uma ação que caracterize que o que eu recebi foi de graça. Ações de graça. Então, quando eu digo obrigado, Deus, e levanto mãos santas, eu não estou fazendo nada por merecer. Eu estou falando que o que eu recebi veio dele, né? Quando eu entrego os meus dízimos, por exemplo, eu não estou fazendo para receber algo em troca. Eu estou tendo uma ação que demonstra que o que eu recebi foi pela graça, foi pelo amor, foi pelo veículo graça que Deus disponibilizou para mim. Então, essas ações de graça devem regar a nossa vida de forma contínua. E nós, os seres humanos, filhos de Deus, deveríamos viver totalmente na dependência do nosso Deus. A gente deveria viver nessa dependência total. Aí eu pergunto, o que de fato nós poderíamos produzir para nós mesmos na nossa própria capacidade? Me diga aí, né? A gente se sente tão bom, tão capaz, né? Tão poderoso em si mesmo. O que nós poderíamos de fato produzir com a nossa própria capacidade? Aí você diz, não, mas eu posso trabalhar. Beleza, tu pode, se tiver saúde, né? Mas eu posso controlar a minha saúde, sim, se você tomar sol todo dia. E como você produziria o sol? Né? Bom, vai atrás desse novelo de lã, que no final está Deus como fonte existencial de todas as coisas. Né? Mas eu fiz a minha faculdade. Tá certo. E quem te sustentou durante a faculdade? Foi meu pai e minha mãe, né? Tá certo. E quem foi que sustentou teu pai, né? E quem foi que te deu essa capacidade? E quem te fez nascer? Quem te deu? Então veja, no final dessa cadeia sempre vai estar o nosso Deus. O nosso Deus. Então, nada podemos fazer sem Ele. Foi o que Jesus disse. Ele disse, vós sois os ramos, eu a videira e meu pai o agricultor. Nenhum de vós, se não estiver ligado a mim, é capaz de dar fruto. Né? Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Se nós não estivermos ligados à videira verdadeira, não podemos fazer coisa nenhuma. Então por isso devemos ser gratos. Porque estamos ligados em uma fonte inesgotável. Estamos ligados diretamente a uma fonte existencial eterna. De um poder sublime, que nós não fazemos ideia e nem temos uma noção plena do que se trata esse poder pleno e completo de Deus. Precisamos ser gratos. O apóstolo Paulo ele afirma o seguinte, pois a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência, ela vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Ponha isso na sua cabeça. Sabe, queridos, quem me conhece, quem convive comigo no dia a dia, sabe que eu não passo 5 minutos e não é de forma religiosa. É o que brota do meu coração dizendo, Deus é bom, obrigado, Pai. Deus é muito bom, obrigado, Deus, obrigado, Pai. Porque um senso de gratidão eterna surge dentro de mim quando isso gera uma concepção real na minha mente. Quando eu entendo que Deus é a fonte da minha existência em todos os aspectos. Não tem outra coisa a se fazer senão agradecer. Senão agradecer em todo o tempo, sabe? Quando eu vejo uma pessoa grata, quando eu vejo uma pessoa feliz, é porque ela entendeu que não vem dela, não depende dela. Ao contrário, Deus é a fonte, Deus é que tem sustentado, Deus é que de fato tudo em todos. E o entendimento pleno dessa verdade faz você uma pessoa grata, uma persona grata, né? Quando você não entende, você não é grato, anda de forma ranzinza, cara fechada, bico grande, coisa amarrada, sabe? As pessoas que não são gratas não são felizes, não são felizes, pessoas entristecidas de todas as formas. Você pode viver de fato na plena gratidão do Espírito. Por quê? Porque você entende que Deus é a sua fonte. Só nos resta agradecer. Agradecer por toda a boa dádiva, todo o dom perfeito que nos foi enviado do Pai das Luzes. Veja, quando o povo de Israel, eles saíram do Egito, eles saíram de lá ricos. Vamos primeiro entender quem era esse povo. Esse povo era um povo que estava escravizado há 400 anos.
400 anos de escravidão. Pensa numa coisa, o Brasil não teve diretamente 400 anos de escravidão, não. E até hoje nós sofremos resquícios dessa praga que entrou no Brasil, né? O tempo da escravidão, né, afro-brasileira, trouxeram os negros da África para cá e escravizaram, né? O tempo da escravidão no Brasil não chegou a 400 anos. E a gente sofre as mazelas disso até hoje. Até hoje. Agora imagina aqui. O povo no Egito ficou escravizado 400 anos, 430 anos, escravizados no Egito. E aí Deus os tirou de lá, vencendo o exército mais poderoso da terra, que era o exército de Faraó. Eles passaram o Mar Vermelho a pés enxutos, eles atravessaram e venceram dois exércitos, Og e Sion, ou Seon, sei lá, Og e Sheon, e eles venceram isso. E a partir dali foram para o deserto. Tinham dinheiro, mas se eles não tivessem tido esse tempo, talvez o orgulho tivesse tomado o coração deles. E em algumas gerações depois, eles iam estar se orgulhando de um feito que eles não tiveram mérito algum. Sabe, quando nós não somos gratos, nós assumimos o crédito que não é nosso. Vou dizer de novo, quando não somos gratos, assumimos um crédito que não é nosso. A gratidão nos protege, nos blinda contra a soberba. É a gratidão que é a vacina da soberba. O povo de Israel corria esse grande risco. Então, foram conduzidos para um deserto por falta de maturidade. E no deserto Deus os sustentou. E na primeira noite, em que o maná desceu do céu, e que na manhã seguinte eles recolheram para si, a primeira coisa que eles fizeram foram pegar mais do que o que devia. E guardaram em casa para se orgulhar de ter o que comer. Alguém certamente no segundo dia diria, rapaz, eu não tenho comida. E alguém ia se orgulhar, eu tenho porque eu guardei. Olha o eu. Olha o eu. Só que aquele eu que guardou foi lá pegar a comida e quando chegou lá estava podre. 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 Por quê? Para que eles aprendessem dependência de Deus e reconhecimento da fonte. Porque quem os via pegar instantaneamente não tinha como receber o crédito. Sabe por que as pessoas às vezes não gostam de viver pela graça? Eles preferem a lei. Sabe por quê? Sabe por que quando a gente diz assim, irmão, você não tem que fazer nada, é só pela fé. Ah, é um absurdo, eu quero mesmo é pagar um preço. Sabe por quê? É porque pela graça você não tem crédito nenhum. Pela graça, o homem não recebe crédito de nada, porque tudo vem de Deus. Agora, quando é lei, você diz, é porque eu orei muito, irmão. É porque eu fiz jejum, irmão. Foi a minha campanha forte, irmão. Né? E pela lei, o crédito é humano. Né? Mas pela graça, o crédito é divino. Então, Deus os leva para o deserto, né? E o deserto lhe foi como escola. O deserto foi uma escola. Lá eles aprenderam a dependência total de Deus. E os que não aprenderam morreram no deserto. Morreram. Nenhum só soberba permaneceu de pé. Todos morreram no deserto. Aqueles que não aprenderam a viver da fé. Viver na dependência total da fé, ou de Deus, é viver pela fé naquilo que Deus disse, né? Eu quero ler para você ficar bem lembrado do que Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Veja, Deus e ao dinheiro como Senhor da sua vida. Senhor é aquele que cuida, que supre. Quem é que cuida de você e te supre? Né? Veja que é interessante, porque a gente vai dizer, é o meu dinheiro. Mas ele está dizendo que o dinheiro é o Senhor. Agora eu te pergunto, se o seu é seu dinheiro, e você confia no seu dinheiro para suprir, eu pergunto, quem é o Senhor de quem?
quem é o Senhor de quem? Se você confia no dinheiro. Você diz que o dinheiro é seu, mas você confia no dinheiro. Então eu pergunto, quem é Senhor de quem? Sabe? Quando você tem confiança no dinheiro para suprir as suas necessidades, quando a tua confiança está nas coisas naturais e materiais, essas coisas se tornam Senhor para você. Essa coisa se torna um Deus para você. É aí que entra o conceito de lei. É quando isso supre a tua necessidade. Mas quando Deus é a tua fonte, aí a graça se manifesta. Ele é o teu Deus. Ele diz, você não pode servir a dois senhores, você não vai servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, porque você não pode servir a Deus e ao dinheiro, eu lhe digo que não se preocupe com a vida. Não se preocupe com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Não precisa se preocupar com isso. Quando você está preocupado, como é que eu vou comer, beber ou vestir? Você está atribuindo a você a capacidade de suprir a tua própria necessidade. Você não confia no próprio Deus. Né? A preocupação nada mais é que um atestado da tua falta de confiança em Deus. Quando eu me preocupo, de fato, eu estou tirando de Deus a capacidade de fazer por mim e colocando no lugar a minha capacidade de resolver o problema. Afinal de contas, sou eu que estou gastando tempo buscando uma solução. Preocupação nada mais é do que isso, buscando solução na mente para uma coisa que só Deus pode resolver. Não é? Confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, irmãos. Então ele diz, a vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Se Deus te deu a vida, se Deus te deu o corpo, qual é a dificuldade de quem te deu a vida te dar comida? Qual é a dificuldade de quem te deu um corpo te dar roupa? Quem foi que criou a vida? Quem foi que criou o corpo? Não é? Será que ele tem menos poder para criar comida e roupa? Preste atenção nisso. Não tem com que se preocupar. Observe os pássaros, eles não plantam, não colhem, não guardam alimentos, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos do que os pássaros? É claro que somos. Se Deus cuida assim dos pássaros, irmãos, muito mais de nós, se nós permitirmos. Pastor, mas por que Deus cuida dos pássaros e eu não vejo isso em mim? Porque você não deixa e os pássaros deixam. Você nunca viu um passarinho sair para trabalhar porque Deus esqueceu de dar comida para eles. Porque estão preocupados se Deus vai dar ou não. Eles simplesmente confiam. Os pássaros simplesmente confiam no seu Criador. Só que o Criador dos pássaros é só o Criador. Para nós ele é Pai. Como é que ele não cuidaria de nós? Como é que ele não nos sustentaria? Pensa bem nisso. E por que se preocupar com roupa então? Observe como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fazem roupas. Ou seja, eles não buscam resolver os seus próprios problemas. Né? Eles permitem Deus ser Deus na vida deles. É isso que Jesus está dizendo. Né? O amor, a graça, irmãos, é oferecida todos os dias. Se nós não inventarmos de fazer por nós, Deus será por nós. Se Deus é por nós, para que eu preciso ser por mim? O que é que eu vou acrescentar a Deus? Me diga, o que eu vou acrescentar a Deus se Deus é por mim? Me diga aí. Não é? E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, ô gente de pequena fé, povo de pequena fé? Portanto, não se preocupe pensando, meu Deus, o que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam. Desde a fundação do mundo ele sabe. Não precisa lembrar a Deus. Ele sabe. Ele sabe. Então, ocupe seu pensamento buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O que ele quer dizer? Ocupa a tua mente com a palavra, ocupa a tua mente em como praticar a palavra, ocupa a tua mente em como viver santo, ocupa a tua mente em como viver de forma justa e piedosa. E o resto, meu filho, deixa com Deus. Todas as outras coisas que serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações.
Basta para hoje o problema deste dia. Então relaxa, descansa e deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus ser Pai. Deus não consegue ser Deus na tua vida porque você não deixa, né? Permita, relaxa, descansa. Confia plenamente no Senhor e Ele vai realmente satisfazer os desejos do teu coração. Provérbios 20, 21 diz assim: a herança que é obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final, né? Antecipar a herança é uma burrice, é isso que quer dizer, né? Por que anteciparíamos uma herança? A gente quer antecipar algo que é lícito no futuro, a gente quer ter garantias, a gente quer ter segurança. E essa segurança que você busca numa herança antecipada só pode ser encontrada em Deus. Só pode ser encontrada em Deus. Então veja, uma herança antecipada no final se torna um problema. Não queira acumular com a confiança de que isso pode resolver os teus problemas. Sabe, a tua confiança está em Deus. O único que pode, de fato, te dar plena convicção. Verso 22. Não diga, então eu vou me vingar do mal. Espere com paciência e o Senhor é que vai resolver a tua questão. A confiança em Deus, ela extrapola os limites financeiros. A nossa confiança em Deus é na sua justiça em todos os aspectos. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa, você está trabalhando em um lugar que você não considera o seu patrão alguém justo, mais justo do que ele é o nosso Deus. Se você andar em justiça, ele fará justiça por você. Agora, se seu patrão é injusto, você acha que por isso você vai ser injusto para poder pagar com a mesma moeda? Ei, um erro mais um erro nunca será um acerto. Se teu patrão é injusto, permanece injusto e Deus vai te fazer justiça. Se você está numa igreja, num departamento e você considera que o seu líder seja eu, você me considera alguém justo, beleza, cara, continua justo. Porque Deus não é burro, não é bobo e nem ignorante, nem parcial. Se eu for injusto com você e você for justo para com Deus e a sua palavra, certamente Deus vai tomar partido de você e não de mim. Então, você querer falar de pessoas, tomar posição, exercer justiça, ser defensor dos fracos e oprimidos é uma burrice sem tamanho. Não diga, eu vou me vingar, deixa comigo. Não, deixa Deus. Ele resolverá a questão, sabe? Deus é por nós. Verso 23. A desonestidade é detestável para o Senhor. Ele não se agrada de balanças adulteradas. Não faça pêndulos para o seu aprazimento. O que quer dizer com isso? Não busque mais brasa para sua sardinha, viva piedosamente. Não procure vantagens. Não procure estabelecer vantagem para você, não. Balança desonesta é detestável aos olhos de Deus. Esquece o jeitinho. Eu não sei se você sabe, mas hoje, especificamente hoje, é o Dia Mundial contra a Corrupção. Nós estamos acostumados a falar sobre corrupção no âmbito político. Mas deixa eu te dizer, vai acabar a corrupção no âmbito político quando a gente acabar com a maternidade da corrupção. Aonde é que está a maternidade da corrupção? Dentro da nossa casa. Quando a gente aceita suborno, quando a gente aceita jeitinho, quando a gente fura fila, quando a gente faz coisas para se dar bem, quando faz gato em casa, né? É aí que é a maternidade da corrupção. É lá que nascem os políticos corruptos. Não é lá em Brasília, não. O político corrupto nasce dentro da casa da mãe e do pai, né? Quem tem índole, quem tem princípios, quem tem valores bem estabelecidos, não se deixará corromper por suborno, né? Então, vamos tomar cuidado com a balança detestável. Versículo 24. Pois é o Senhor que dirige nossos passos. Então, que tentar entender ao longo do caminho, né? Bom, é o Senhor que tem guiado. Aqueles que se permitem ser guiados pelo Espírito, Deus os conduzirá em triunfo, né? Infelizmente, muitos não se permitem, né? Deus não vai forçar a barra com ninguém. Deus não vai pegar ninguém à força. Deus vai caminhar com você se você decidir andar de mãos dadas com Ele. É uma decisão que parte de nós. Deus oferece e nós dizemos sim. Veja, Jesus morreu na cruz e não impôs salvação a ninguém. A gente precisa dizer sim à salvação. Assim como é sim para a salvação, é sim para todas as outras coisas. Se eu não disser sim, Deus não vai agir a meu favor. Deus está disponível, mas não está te enfiando salvação goela abaixo, não. Cabe a você aceitar. Então, deixe que Ele guie os seus passos todos os dias. Versículo 25.
Aí se torna uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Tem gente que quando quer alguma coisa ou está em algum aperto, faz logo uma promessa para Deus. Senhor, se o Senhor me livrar dessa, nunca mais eu faço isso, aquilo, aquilo outro. Veja, você vai se enredar com aquilo que sai da sua boca. Deus não está te pedindo nada. Deus só quer que você diga sim. Tudo o que Deus quer é que você diga sim. Então, a Bíblia diz que você fazer promessa precipitadamente, sem calcular o custo, é uma bobagem, mesmo sendo ela para Deus. Então Deus não está te cobrando nada. Se você está devendo, eu fiz um voto, não sei como eu vou fazer. Bom, foi você que fez, agora cumpra, né? Se você fez, necessário é cumprir. Mas Deus nunca exigiu de você isso. Deus nunca exigiu. Deus só exigiu que você dissesse sim. Tudo que Deus quer é que você diga sim. Pai, trabalhe em meu favor. Sim, Pai, eu abro meu coração para que o Senhor faça. Eu quero terminar essa live de maneira diferente. Hoje, falando o quê? Bom, quando terminar essa live, nós fazemos uma oração. Eu vou fazer essa oração hoje por você, né? E se você realmente deseja, né, abrir mão do controle da sua vida para que Deus possa agir em seu favor em todos os aspectos, eu quero te pedir algo. Da forma como o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, ele diz que, vamos lá, eu vou abrir e nós vamos orar sobre esse texto de Filipenses. Eu quero orar por você sobre esse texto de Filipenses. E nós vamos fazer algo bem profético hoje. Carta aos Filipenses, capítulo de número 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e regada de ações de graças. Em 1 Pedro ele lança sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de vós. Juntando os dois textos, Paulo está dizendo em Filipenses que se você tem algum problema, se você tem alguma dificuldade, se algo não tem sido suprido na sua vida, primeiro, assuma que isso só está acontecendo porque você não deu a Deus a permissão de resolver o problema e está tentando resolver com a sua força. A partir de hoje você vai fazer uma oração, vai dizer: Deus, eu estou te entregando em tuas mãos esse problema. Agora entrega e esquece. Não fica pegando o problema de volta, não. Lança sobre ele a ansiedade e esquece, porque ele vai cuidar de você a partir desse momento. Então, aonde você tiver, faz do jeito que você achar que deve. Se põe de joelho, né? Não sei como é que... É a sua crença agora é a sua fé. Se coloque de joelho, ou coloca a mão no coração, ou na cabeça, ou deita, ou pega as contas, né? Não sei como é que você vai fazer, eu só quero orar por você, né? Eu quero orar por você, eu quero fazer uma oração de entrega. Não é entrega sua para você morrer, não. É entrega desse problema que está com você nas mãos do Senhor. E a partir de hoje você vai esquecer desse problema. E Deus vai assumir o controle e você vai relaxar e descansar. Agora não importa se tiver que passar 40 anos no deserto. Fique tranquilo, Deus está cuidando de você, tá bom? Nós vamos orar agora. Pai santo e amado, querido, eu quero te render graças em nome de Jesus de Nazaré, teu filho. Eu te agradeço em primeiro lugar pelo seu amor, Pai. Eu reconheço a sua paternidade e através da sua paternidade eu reconheço o seu amor por mim, não apenas por mim. O seu amor é reconhecido por todos os homens sobre a terra. Deve ser reconhecido porque o Senhor amou o mundo. O Senhor amou os pecadores, o Senhor amou, Senhor, todos aqueles que um dia foram perdidos. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu, de uma forma inexplicável, o seu único filho, para que através da fé que nós temos nele, na sua obra, nós não perecêssemos, mas ao contrário, tomássemos posse da vida eterna. Pai, eu reconheço esse amor em plena manifestação. E através da unção que está sobre a minha vida agora, eu libero sobre a vida dos meus irmãos esse poder, esse amor. E àqueles que nesse momento, Senhor, com reverência, aonde eles estiverem, da forma como eles estiverem, Senhor, disserem sim ao teu amor. E eu espero que nesse momento eles digam assim: sim, eu digo sim ao amor de Deus, eu digo sim à graça, eu digo sim ao poder. Àqueles que disserem sim nesse momento, Senhor, a manifestação do teu poder em milagres trará resolução de problemas, trará, Senhor, resolução de conflitos, trará, Senhor, desimpedimento e disruptura naquilo que for necessário para que eles vivam continuamente
em paz. Eu declaro todo poder maligno quebrado e o poder divino assumindo, no poder do nome de Jesus, todas as causas que foram entregues nessa hora, no nome de Jesus eu declaro resolvidas em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero depois que você me conte seu testemunho, os testemunhos aí que serão contados a partir desse dia de hoje, né? Porque Deus fará grandes coisas em nosso meio, em nome de Jesus, tá bom? Se você achou bonita a minha camisa, não esquece não, tô fazendo sim o jabá, é meu filho, e eu tenho mais que fazer por ele mesmo. Não segue ainda, corre lá, Pacífico Grifes, procura lá, Pacífico Grifes, é o empreendimento do Pedro Pacífico, meu filho, vendendo as shirts, né, as camisetas aí, ó, importadas, lindas, maravilhosas, com preços irresistíveis. Corre pra lá, tá bom? Beijo! Fique na paz, um beijo no seu coração e até amanhã em nome de Jesus.